Não adianta nós estudarmos 1, 2, 3 horas diariamente se essas horas não forem realmente bem aproveitadas enquanto construção de um aprendizado, enquanto você souber lidar com as dificuldades que vão acontecer ali e souber contornar essas dificuldades. Porque uma vez que o seu estudo é baseado pela pura repetição, onde a repetição tem finalidade de corrigir erros, então você fica naquele automatismo de errei, repito para corrigir, puxa, errei de novo, repete para corrigir, errei de novo, repete para corrigir. Essa repetição pura, mecânica, causa tédio, causa nervoso, causa irritação, porque quem gosta de ficar errando o tempo todo? O erro é natural, sim, mas a repetição não supera o erro, não é bem a repetição. Se essa repetição não for com um novo enfoque, com uma nova proposta, se você não repetir com um foco de melhoria num ponto específico, você acaba criando vícios, porque você fica repetindo uma movimentação que está sempre errada. Então isso cria memória muscular e não cria aperfeiçoamento, não cria uma habilidade, não cria um constante progresso diário. Você não se vê progredindo diariamente, de forma constante, ainda que de pequenos passos, você não enxerga esse progresso constante. Resultado, você fica nervoso e você fala, amanhã eu pego mais, vai. E aí vai abandonando, vai se distanciando de uma prática realmente de qualidade, uma prática gostosa, uma prática eficiente. Para que a gente possa evitar isso, de ter essa relação desconfortável com o estudo musical, de começar a não ter mais tempo para estudar porque está desmotivado, a sua postura deve ser o tempo todo de ter uma investigação. Você tem que estar lá, tem que ser um estudo investigativo. Você tem que se posicionar no seu estudo musical sempre com um olhar muito analítico. Você tem que analisar. A análise musical tem que ser constante o tempo todo. E essa análise tem que te dar feedbacks auditivos, feedbacks de conhecimento rítmico. Você tem que ser capaz de, nessa análise, comparar aquilo que você já sabe que deveria ser com aquilo que você tem de memória interna auditiva, de como aquilo deveria ser, de fato, por uma pré-construção corporal, uma coisa que você já sabe como que tem que ser, tá no seu corpo, e aí você compara com o que está sendo, e aí você vai começar a ter uma análise de pensar, o que aqui nesse repertório, nessa música, tá gerando a minha dificuldade? Por que tá difícil? O que, do ponto de vista musical, tá causando essa trava, essa coisa de que eu não consigo? Uma vez que você se pergunta isso e que você consegue trazer uma resposta concreta, é por causa desse elemento aqui, é por causa dessa questão musical aqui, e aí essa resposta ela tem que se revezar em 2 âmbitos. Musicalmente é por causa disso que está esbarrando na dificuldade técnica, que é essa daqui, eu tenho que nomear. Uma coisa sustenta a outra, então eu preciso saber o que está musicalmente sustentando a minha dificuldade técnica e eu preciso saber qual é a dificuldade técnica, o que eu vou fazer para solucionar essa dificuldade técnica a partir desse conhecimento de como essa técnica se assenta sobre essa necessidade musical. Você olha para isso e começa a buscar alternativas de resolução fora do instrumento. A primeira coisa que você tem que ter é a certeza de como isso deveria estar, porque uma vez que você se afasta do instrumento e pensa musicalmente no seu corpo, depois você consegue conectar com as respostas que você deve praticar para construir a técnica. Nesse sentido, você passa a conquistar habilidades que às vezes, muitas vezes escapam do teu olhar, que você não tem. Muitas vezes você nem percebe que o que está segurando você é uma defasagem, é uma carência na questão da rítmica, de não ter dominado bem essa importante camada musical que é o ritmo, e ali tem lacunas ali dentro que você não conhece, até então você não sabe, ou então que há lacunas, que há dificuldades na camada, na dimensão melódica, ou na harmônica, na compreensão harmônica, e uma vez que você sai fora do teu instrumento,
nutre o teu conhecimento musical, você começa a evidenciar essas lacunas, você vai adquirindo habilidades musicais que são extremamente importantes para que você troque o discurso de, deixa eu praticar mais um pouco, não, deixa eu tentar mais um pouco. Você troca isso pelo discurso, deixa eu ver como é que eu vou repetir isso aqui de forma eficiente para que eu consiga alcançar resultados em menos tempo. Porque repetição por repetição vai fazer você progredir? Vai, uma hora você vai acertar. Só que vai tornar o teu processo tão desgastante, tão cansativo e tão tardio que muitas vezes você não tem paciência para persistir. E aí você começa a desistir de praticar e aí tá fadado que lá na frente, daqui a pouco, você vai parar de tocar o teu instrumento. Entende? Esse é o ponto crucial. Você tem que ter condições de pensar que o seu estudo musical deve colocar a repetição que é necessária, não para corrigir erros. A repetição ela não deve vir para corrigir erros, ela deve vir para otimizar acertos. E parece um pouco óbvio isso que eu tô falando, mas uma coisa é bem diferente da outra. Quando a repetição é baseada em corrigir erros, você repete pura e simplesmente fazendo a mesma coisa, sem mudar nada, sem ter preocupação de mudar nada. Você só repete para tentar de novo. Quando a repetição está focada em otimizar acertos, você jamais repete sem estar consciente do que você vai mudar, o que elemento você vai focar para mudar e qual a estratégia que você vai usar, seja musical, seja uma estratégia técnica, para mudar aquele elemento e de fato, então, que você, através dessa repetição, possa otimizar cada vez mais acertos e assim que você possa alcançar fluência e de fato conquistar o domínio daquela música que vai fazer com que você conquiste domínio do teu instrumento cada vez mais.